Olá, começando mais um Alesp Conecta. Hoje o tema por aqui é sono e distúrbios do sono. A gente sabe que nesse momento da pandemia, que a gente está ficando em casa a maior parte dos dias e das horas, a gente já não sabe mais que horas eu acordo, que horas eu vou dormir, ou tem dificuldades para isso. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Leonardo Prestes, neurologista, psiquiatra. Doutor, bem-vindo ao Alesp Conecta para falar de um tema que tem muita gente querendo saber. Muito obrigado pelo convite, né? Olá para todos, né? Estamos aqui para a gente tentar ajudar a compreender melhor o que está acontecendo e tentar melhorar um pouco, né, a qualidade de vida de todos nessa fase tão difícil que estamos vivendo. E justamente, doutor, o senhor falou em qualidade de vida. E o sono, justamente, faz parte dessa qualidade de vida. Quem nunca dormiu mal e o dia foi horrível, né? E por que, doutor, nesse momento está tão difícil dormir ou não é isso? Não é essa a questão de estar difícil dormir? Está mais difícil dormir, né? Nós estamos com problemas sérios, né? Um bom sono depende de uma boa rotina, horários estabelecidos, horário para acordar, horário para se deitar, né? Muitas vezes existe algo que nós não percebemos, mas que quando você está cuidando de criança você nota melhor, o famoso ritual de sono. Algumas crianças só dormem quando colocam um determinado cobertor, tem criança que precisa de ter uma mamadeira específica na hora de dormir. Então, todos nós, mesmo adultos, nós temos um ritual de sono. Geralmente, esse ritual de sono, no adulto, ele é determinado pelo trabalho, pelo horário que ele chega em casa, ele come, ele faz alguma coisa, ele conversa, ele toma o banho e vai dormir. Com a pandemia, né, com o isolamento decorrente da pandemia, nós perdemos muito da nossa rotina, né? Aqueles horários costumeiros, eles foram se perdendo, né? Então, muito desse ritual do adormecer, ele se perdeu. E se a gente parar para pensar que o acordar também mudou, né? A maioria das pessoas está acordando não no horário costumeiro, está acordando mais tarde, está poxa, a pessoa tinha que acordar muito cedo porque ele tinha que tomar um banho, trocar de roupa, pegar o metrô, pegar o ônibus, né, para chegar no trabalho e tal. Então, se ele tinha que chegar às 8, ele levantava às 5:30 da manhã. Mesmo quem está no home office, né, que se ele vai começar às 8, ele acorda 20 para as 8. Né, como disse o professor da minha vida, dá um tapa no cabelo e pronto, estou trabalhando. Né? Então, ou seja, mudou o horário de dormir. E, pô, você não tem mais aquele horário costumeiro do seu almoço, você não tem. Isso mudou muito, né? Então, sim, um impacto muito grande no sono, terrível, e, consequentemente, impacto na qualidade de vida, né? E aí, E aí eu entendo, então, que nessa sua primeira fala, doutor, a palavra rotina se faz necessária. Nós tínhamos uma rotina já estabelecida, que todo mundo seguia, bonitinho, e a gente deixou de ter essa rotina, entre aspas, quando você faz tudo em casa. Então, se quando para criança fala que criança precisa ter rotina para seguir as coisas, ter um sono tranquilo, nós, agora adultos em home office, precisamos ter essa rotina e seguir essa rotina? Precisamos de ter uma rotina. Bom, é muito comum, isso sem entrar nem em aspectos psíquicos, a sonolência excessiva. Geralmente por quê? Porque a gente vem naquele ritmo, acordo tal hora, durmo tal hora, acordo tal hora, durmo tal hora. Chega sexta, né? Sextou, né? Sábado, domingo, dorme tarde, acorda mais tarde, e aí chega na segunda, tem que voltar ali ou acordar às 5, 6, 7 da manhã. Sonolência. Vamos amplificar isso aí para o que está acontecendo na quarentena. Né? Poxa, é como se quase todo dia fosse segunda, né? Porque você não está muito sem rotina e está acordando mal, ficando mal. A rotina é fundamental, né? Estabelecer uma rotina mínima
do acordar, horário de alimentar e o horário de dormir é fundamental, né? A gente tem que fazer com que a vida durante a quarentena seja o mais próxima possível da nossa vida normal. Porque é engraçado que a gente pega no pé de quem tem filho, né, doutora? A gente pega no pé das crianças. Não, dormir até tarde, porque tem aula online e tudo mais, mas às vezes a gente esquece da gente. Por exemplo, sempre diz, não leva trabalho para casa, quarto não é lugar de trabalhar. Agora tá difícil. O que a gente tem que ser preciso nas coisas em casa, eu imagino que deva contribuir para essa questão de sono, né? Porque o que deve ter gente levando computador para a cama para continuar trabalhando nesse frio? Eu estava vendo assim, a situação está tão complexa que eu vi uma propaganda de um pijama japonês que ele, mais ou menos, da cintura para cima era como se fosse uma camisa, né, com botão. E daqui para baixo, a flanela normal, né? Que aí você só levantaria um pouquinho, sentaria na frente do computador, penteava o cabelo, pronto. Né? Eu nem tiro o pijama. E é interessante, uma paciente minha, agora durante essa semana, um quadro, um transtorno de humor grave, e aí ela me contou, ela é uma paciente que vem muito bem, né, nos últimos tempos, e está trabalhando de home office, né? E aí o esposo dela comentou, né, que está brigando com ela porque ela está de pijama o dia inteiro. Eu falei, você não pode fazer isso. Ah, doutor, por quê? Ninguém está me vendo, só meu marido. Eu falei, não, isso causa um impacto psíquico, isso causa um impacto emocional. Nem que você coloque uma camiseta velha, furada, um short, uma bermudinha, mas tire o pijama, né? Para quê? Para estabelecer limite. Não, mas eu estou no home office, eu vou fazer no quarto. Não faça no quarto. O quarto é o seu local de sono, o seu lugar de dormir, é o lugar de namorar, não é para trabalho, né? Nós precisamos estabelecer essas fronteiras psicoemocionais. Isso precisa ser feito. Né? É hora do home office? Vá para a sala, se tiver como improvisar um escritório em casa, né? Um mini escritório. Tenha um lugar que não seja o quarto, né? O quarto, vamos colocar assim, o quarto é o templo sagrado, né? É o templo sagrado do sono e do namoro. Gente, o ideal é a gente nem ter TV no quarto, né? Eu ia perguntar isso para o Televisão. senhor. Justamente isso, do quarto. Às vezes a gente tem a TV no quarto e a gente fica lá horas e horas e não pega no sono. TV no quarto, né? Tem gente que coloca, né, frigobar, né, uma geladeirinha no quarto para não precisar de sair nem para buscar água na cozinha. Olha, gente, é claro que assim, desde o advento dos smartphones, a discussão da TV no quarto realmente ela ficou algo obsoleta, né? Porque aí a pessoa não liga a TV, mas vai assistir série, né, no celular, vai ficar falando no WhatsApp, o Facebook. A discussão da TV no quarto ficou um pouco obsoleta, né? A pessoa não tem TV, mas fica o tempo todo com o Mas celular. tem. E aí a Vai gente cai de atrapalhar tanto novo, quanto vai vai atrapalhar tanto atrapalhar tanto quanto quanto a a TV, e, na TV. verdade, atrapalha até mais, né? Porque o smartphone, a fonte de luz está muito perto, né? Do rosto. A TV até está um pouco mais distante. O smartphone é até pior do que a TV. E aí eu volto no que eu falei agora há pouco. Quem tem filho faz tudo isso com o filho. Não deixa usar o celular, não leva para a cama celular. Mas a gente, Deu nós 9 da noite, adultos, não nos pega o esquecemos celular, isso. né? A gente E se aí, né, esquece disso. E o senhor você toma o celular do filho, né, às 9 e você fica com o seu até às 11. não Não tem dá, né? como, né? E o senhor falou do quarto do templo sagrado, né? E aí me vem as pessoas que estão sofrendo com a insônia, ou porque vão dormir muito tarde, ou porque depois, enfim, por causa de N coisas, e o lance do não desligar. Se o quarto é lugar sagrado para descansar, eu imagino que muita gente não consiga desligar.
usa o home office, fica ali pensando no trabalho 24 horas, não consegue ter essa disciplina, que eu acho que é uma palavra importante para a gente aqui, né? Disciplina de dividir os horários, e acaba perdendo o sono, e aí se preocupa, ai meu Deus, amanhã eu tenho que entregar essa planilha, amanhã eu tenho que fazer aquilo, pega o celular para olhar se tem mensagem de chefe, afins, e aí, doutor? E é tão interessante essa questão de encarar o quarto como uma espécie de templo sagrado, né? Que é o local para dormir e para namorar só. Isso é técnica de tratamento de insônia, tá, gente? Isso aí não é uma coisa que o Dr. Leonardo inventou, não. Isso é técnica de tratamento de insônia. A tal ponto que a gente recomenda, né, que se você deitou para dormir, deu mais ou menos ali uns 20, uns 30 minutos, você não conseguiu dormir, para você enfrentar a insônia fora do quarto, você vai criando um condicionamento que, se você está ali dentro daquele quarto, naquela cama, escuro, você vai dormir. É um condicionamento a ser criado. Evite esses pensamentos. E aí vai uma questão interessante. A gente não enfrenta pensamento ruim, preocupação, não é batendo, né? Nossa, eu não posso pensar nisso, eu não posso pensar, eu não posso pensar. Não, não é assim. Se você está pensando na planilha que você tem que entregar, você está pensando como é que você vai ver se seu pagamento vai entrar ou não. Não, você passa a pensar em outra coisa. Não é, eu não posso pensar na planilha, eu não posso pensar na planilha. A sua mente só vai ficar a palavra planilha, 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 salário, salário, salário. Você vai ficar cada vez mais preocupado, né? Você tem que direcionar o pensamento para outra coisa. Você tem que bolar alguma coisa. Ler alguma coisa tranquila. Escutar alguma ajuda bastante. meditação, alguma coisa ajuda? Escutar Como? alguma coisa de meditação, uma musiquinha Claro, calma, claro. tranquila. E é interessante, né? Ao mesmo tempo que a tecnologia nos causa muito problema, hoje em dia você tem, né, em aplicativos de meditação, várias técnicas de mindfulness, né, que de uma forma bem simplória mesmo, né? O mindfulness é meio que você pegar aquela meditação oriental extremamente difícil e adaptar um pouco para o pensamento ocidental, pelo amor de Deus, né? Me perdoe aí os especialistas em mindfulness, mas é muito mais que isso. Mas é uma forma só da gente passar para o pessoal aí. E você procura no YouTube, em vários aplicativos, aí você vai achar técnicas de mindfulness, né? E ao invés de ficar ali no WhatsApp, no Facebook, bota ali alguma coisinha, põe para ouvir, vai ajudar bastante, né? Isso vai ajudar você a direcionar o pensamento para coisas mais agradáveis, né? Coisas que aí sim você vai melhorar essa ansiedade, essa tensão e vai conseguir dormir melhor. E aqui na Alesp Conecta, a gente sempre, quando traz um especialista, a gente fala que é para popularizar um tema. Às vezes as pessoas não entendem a fundo sobre um tema, lógico, sono, insônia, as pessoas sabem o que é, mas às vezes não sabem o porquê de se ter a insônia, né? As pessoas às vezes não estão muito ligadas nesse sentido. E a gente já ouvi relatos de amigos, né, de conhecidos, justamente isso que o senhor falou. Você quebra a sua rotina, então você você vai para a cama, pega lá o seu serviço de streaming, vai começando a ver série, quando vê já é 3, 4 da manhã, quando você vai dormir, você dorme tarde, você vai acordar quase perto do meio-dia, 1 da tarde. A gente só ouviu falar a vida inteira sobre relógio biológico. O senhor pode falar um pouquinho sobre isso para a gente? Sim, e é interessante que você tinha comentado a questão de disciplina, né? No fundo, é escolha, né? As pessoas que não têm doença de sono nem nada, é escolha. Eu escolho, né, ficar no streaming, vendo série, vendo filme, ou eu escolho e passar mal o outro dia, ficar mal, ou eu escolho dormir e ficar bem. São escolhas, né? Questão da vida adulta, né? Tem que fazer escolha. O nosso relógio biológico são uma série de sistemas neuroendócrinos que vão causar liberações de determinados hormônios e neurotransmissores, a depender do horário do dia, a depender da iluminação, a depender de alimentação e tudo mais. De uma forma bem simples, né, para que todo mundo entenda, vamos falar aí de basicamente 2 hormônios neurotransmissores, né, para que vocês entendam.
cortisol e melatonina, né? Vamos imaginar assim, cortisol faz a gente ficar acordado, melatonina faz a gente dormir. Então, a gente acorda, logo depois a gente começa um aumento de produção de cortisol, né? Por volta de 8 da manhã, 8 e pouco, a gente tem um pico de cortisol. Aquilo depois gradativamente vai caindo, caindo. Por volta de 1, 2 da tarde, geralmente é uma hora que o cortisol está mais baixo. Aí ele começa a subir de novo, geralmente no final da tarde ele dá outro pico, e depois vai caindo, 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 vem a noite, a gente vai diminuindo luz, a luz vai diminuindo, à medida que a luz diminui, vai havendo a produção de melatonina, ela começa a produzir, vai produzindo, a gente dorme, ela continua produzindo, 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 tem um pico, né, na segunda metade da noite, né, a partir da meia-noite, 1, 2 da manhã, depois ela vai caindo, caindo, a gente acorda, começa o cortisol, vai subindo, subindo. Esse é o ritmo. Para que exista esse ritmo, que é o nosso natural, você precisa levantar de manhã, acordar, para permitir que haja o pico de cortisol. Se você insistir em ficar dormindo naquele horário que é o natural do pico de cortisol, entre 7 e 10 da manhã, dependendo da pessoa, se você estiver dormindo, o seu horário do pico é às 8. Mas você está deitado, não vai haver o pico. Aí você acorda, aquele pico não aconteceu, já bagunçou. Já bagunçou. Caramba. Aí o organismo tenta dar uma engrenada, né? Então é aquele dia que você acorda tarde demais, acorda mal, mole, mole, aí lembra que tem o segundo pico do cortisol, aí você vai melhorando, fica mais animado à tarde. Só que como o pico está atrasado, você ainda vai insistir para... isso já vai te levar a ficar acordado mais tempo. O natural seria começar aquela produção de melatonina no início da noite, não vai acontecer. E aí não acontece, aí você insiste, desregula mais um dia. Aí no outro dia, você está entendendo? É um ciclo vicioso ali. Você vê que não é tão simples, e olha que eu simplifiquei ao máximo. Sim. E a gente vai e baderna tudo. Tá? Mas é por causa da pandemia, por causa da quarentena, a culpa não é minha. Em saúde, né? Eu digo muito em questão de saúde mental, né? Eu sou psiquiatra também. Eu falo, né? Em saúde mental a gente não trabalha com culpas, a gente trabalha com responsabilidade. Tá, a culpa da quarentena não é sua. A culpa de não ter que pegar o metrô e trabalhar e tudo, concordo. A culpa não é sua, mas é sua responsabilidade de resolver o problema. Né? Se você ficar apenas xingando, brigando com o vírus, com a China, com o Trump, com fulano, prefeito e tal, você vai continuar acordando fora de hora, dormindo fora de hora e ficando mal. Cada vez pior. A culpa não é sua. A responsabilidade é. Justamente. E nós, enquanto responsáveis por aquilo que fazemos, a gente sabe quanto tempo a gente precisa dormir, né? Entre aspas, é uma fala, né? Tem gente que fala, não, eu com 5 horas de sono fico bem durante o dia, eu com 6, 7 fico bem. Então, se você já burla isso, né? Se você já fica mais tempo acordado do que você sabe que você vai render, é o que o senhor falou, né? Cada um com a sua responsabilidade. Mas o senhor estava falando agora há pouco, contando pra gente como é que funciona toda essa dinâmica de relógio biológico, e aí o senhor falou doença do sono, né? De sono. Quando que isso sai desse momento que, tô enfrentando problemas durante o dia, não consigo dormir, ou acabei postergando de ver um filme ou uma série, quando que isso deixa de ser isso e vai para uma doença do sono? Como é que eu consigo identificar que eu tenho alguma anormalidade do sono, se é que eu posso chamar assim? Sim. Bom, a gente pode, de certa forma, provocar uma doença de sono. Se você não segue o seu ritmo, né? Se você não faz o ciclo adequado, né? Você vai causar os chamados distúrbios de ciclo de sono, distúrbios de ritmo de sono, o que é muito comum nos trabalhadores de turno, né? Então, aquela pessoa que é obrigada a trabalhar no período noturno,
ele fatalmente, praticamente todos vão desenvolver transtornos do ciclo do sono, de ritmo de sono, tá? Isso para você ver. E isso pessoas que trabalham. Agora imagina quem fica vendo série, né, para você ver. A pessoa não é obrigada àquilo e acaba provocando um transtorno de sono, né? Isso é possível. Agora, a maioria dos transtornos de sono, eles são causados por outras condições. Transtornos de ansiedade, quadros de depressão, dor crônica, né? Nos idosos é muito comum a dor da artrose. E às vezes o idoso não dorme bem, né? O idoso, alguém que tem doença reumática, ele não vai dormir bem porque ele tem dor. Isso vai provocar uma insônia, né? Classicamente, a pessoa com depressão tem insônia. Os ansiosos, né? Geralmente, né, o depressivo, quando a pessoa tem um transtorno de depressão, como depressão, sintomas depressivos, ele até que dorme no início da noite, mas ele passa a acordar muito cedo, dorme pouco. As pessoas com transtorno de ansiedade, ele tenta dormir e não consegue dormir, porque ele fica pensando, né? As preocupações, elas se intrometem, né, na cabeça. E aquilo fica sofrendo e não dorme. E também tem um sono muito leve, né? Qualquer coisa provoca o despertar, certo? Quando é que eu devo me preocupar com o médico para ver se eu realmente estou com transtorno de sono ou não? Quando você tem um sono que não te satisfaz, certo? Então, vamos lá, vamos imaginar que eu sempre, quando eu dormia 7 horas e meia, eu ficava bem, e de repente, mesmo dormindo essas 7, 8 horas, eu não estou bem. Isso quer dizer que minha qualidade do sono não está boa, eu preciso procurar ajuda. Se eu conseguia, eventualmente eu não dormia bem, é claro, todo mundo, de vez em quando, tem alguma preocupação, alguma coisa a mais, não dorme bem. Mas se isso começa a se tornar uma rotina, né, eu começo com frequência, né, meu hábito natural é acordar às 6h30, 7, e eu começo a acordar às 4 todas as noites. Eu começo a não conseguir dormir. E isso vai me gerando cansaço, fadiga, alteração de memória, irritabilidade, sonolência diurna excessiva. Eu preciso procurar ajuda médica, tá? Para poder cuidar desse transtorno de sono. E aí é importante a gente deixar claro que procure um médico, não se automedique ou, meu amigo usa isso, vou usar também, né, doutor? Eu falo que eu lancei uma campanha agora durante a doença. Não tome o remédio do vizinho, o remédio do cunhado, o remédio da prima, não tome. Existe o hábito da automedicação no Brasil e eu sempre digo que assim, eu te garanto que um dos seus 3 vizinhos tem remédio para dormir, eu garanto. Um dos 3 tem. Com certeza. Garanto. E aí, a tentação, como a gente não está tendo um mínimo de disciplina durante a quarentena, é o quê? Nossa, deixa eu pegar um remedinho ali que eu vou dormir. Sim, vai. Acontece que você está induzindo um transtorno de sono. Você está medicando algo que não deveria ser medicado. Tá? E isso vai causar uma dependência, muitas vezes até psicológica, né? Você começa a ter uma crença profunda, né? Muitas vezes até do inconsciente, de que se você não tomar o remédio, você não dorme. Né? E aí, poxa vida, você criou uma dependência, criou uma espécie de vício sem a menor necessidade, sem nenhuma indicação. Você criou um problema, né? Você criou uma doença. Ainda uma coisa para se preocupar, né? Exato! Poxa, por quê? Porque você não quis escolher o que te fazia melhor, né? Meu Deus, é a vida adulta, né? Sim. Escolhas.
Eu acho que o que fica, a gente está encaminhando aqui para a reta final do programa, doutor, palavrinhas importantes aqui do nosso bate-papo: rotina, disciplina, escolhas, que nem sempre é fácil unir essa tríade aí, é difícil. Então, Não, né, fácil não é. e não ter vergonha de procurar ajuda, que ao mesmo tempo que as pessoas gostam de se automedicar, as pessoas gostam também de quê? De ter vergonha. Ah, não vou num psico, alguma coisa, porque o que vão pensar de mim, né, doutor? Não dá, né? Sem esses preconceitos, né? Procure o médico, né? Procure o neurologista, se vê que é uma questão mais relacionada ao sono. Lembrar que existem os problemas respiratórios do sono. Ver se você está tendo algum sintoma de ansiedade, de um sofrimento exagerado, medo, pânico, né? A gente viu um aumento muito grande, né? Um aumento no agravamento dos sintomas de ansiedade. Porque se a gente for analisar de uma forma direta, ansiedade é medo. Né? Medo que as coisas não deem certo, medo que as coisas aconteçam. E nós estamos vivendo uma situação no mundo em que o medo aumentou muito, né? A outra campanha que eu tenho feito, eu tenho implorado para todo mundo para ver um telejornal por dia. Só um. Se não ficar doido, né, Um, gente? Pelo amor de Deus, não dá. um só. Assiste um, pronto, acabou. Acabou, né? Escolha o que você gosta, é um e pronto. Né? Porque estamos ficando mais ansiosos, estamos com medo, né? Medo da questão financeira, medo da doença, medo da morte, né? Morte de pessoas que amamos, né? Os idosos é que são acometidos, ai meu Deus, né? Nós temos pais, tios, avós, né? Avós, que a gente ama, né? A gente está preocupado, né? E está aí preocupado com essa situação financeira, enfim, isso piora muito. Não tenha medo, gente. Procure o médico. Ah, mas se eu vou tomar remédio, eu vou ficar bobo. Olha, se estiver tomando remédio e estiver ficando bobo, fala para o médico. Doutor, esse remédio está me deixando meio bobo. Não tá me deixando. Ele vai trocar. Né? Isso, meu Deus, isso não existe, né? Isso não tem cabimento mais. É a relação de confiança, né, entre o paciente e o médico. E aí eu aproveito, doutor Leonardo, para agradecer, porque a gente já está acabando o nosso programa, um bate-papo muito gostoso sobre sono. Que as pessoas escutem o doutor Leonardo no Alesp Conecta para melhorar esse seu sono durante a pandemia. Doutor, obrigado pela sua contribuição hoje por aqui. É isso, mais uma vez, eu que agradeço, né, o convite, né, agradeço a confiança e vamos lá, né, vamos tentar ter escolhas melhores, né, tentar ter um pouquinho, mínimo de disciplina e cuidado com a ansiedade, com medo, né, e coragem, né, Guimarães Rosa já nos diz, né, o que a vida vem, sacode, faz tudo, mas o que a vida quer da gente é coragem. Vamos atravessar isso aí e chegar do outro lado, tá? Com fé em Deus. Muito obrigado a vocês. É isso aí, doutor. O que a vida quer da gente é coragem, que a gente tenha essa coragem para seguir. Que a gente tenha coragem para seguir. Então, se você quiser rever esse programa e toda a programação da Rede Alesp, corre lá no YouTube da Assembleia Legislativa de São Paulo e todas as plataformas de redes sociais. Tchau!